A paz do Senhor, povo de Deus. Vai ser a pastora. Paz do Senhor. Glória a Deus, né? A gente correu ali rapidinho. Aí só tem que pra cantar. Tem que ressurgir, aleluia, ressurgir. Não é fácil, mas estamos aí, né? Rompendo em fé nessas internets da vida. Verdade, pastora. Sejam bem-vindos, minha querida. É uma honra, um prazer muito grande ter vocês aqui, né, conosco nesta live. Vocês têm a oportunidade aí de louvar o Senhor. Estão aí com a oportunidade nesse momento. Amém. A paz do Senhor, povo de Deus, a todos os irmãos que estão aí presentes e os que vão assistir depois a live. Que o nome do Senhor seja glorificado. Eu sou a cantora Sofia Cardoso e esta é a minha nora e assessora Karen Lima. Karen Lima, amazonense, que já está quase falando que nem parlista. Porta da graça. E nós estamos na porta da graça, porque uma hora a porta da graça vai fechar. Por enquanto você pode cantar, né? Eis que diante de ti coloquei uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha. Eu sou teu Deus, o teu refúgio. Não temas, meu servo, estou contigo. Nenhuma pedra preparada contra ti não prevalecerá. Eu velo pela minha palavra. Eu sou teu Deus, eu sou Jeová. Mas fui eu que abri o mar para Israel passar. Mas fui eu que abri o mar para Israel passar. Mas fui eu que abri o mar para Israel passar. Mas fui eu que abri o mar para Israel passar. Mas fui eu que abri o mar. Mas fui eu que abri o mar para Israel passar. Iria do outro lado do céu e cantou. Dançou e dançou. Dançou e cantou. Dançou e cantou. Dançou e cantou. Dançou e cantou. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Eu sou o que sou. 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 O livro e o CD, pastora. Certo. Irmã Sofia lançou ano passado, são 50 anos de ministério. 50 anos de ministério. Uhum. E agora, dia 31, vai fazer 51 de batizado nas águas. Glória a Deus. Me batizei nas águas com 10 anos de idade. Está aí no livro meu testemunho, que Deus fez. E Jesus veio me levar a Santa Ceia pessoalmente no meu quarto. É lindo esse testemunho. Testemunho maravilhoso, Muito lindo. irmão. Como Deus deu esses hinos. Vamos lá? Vamos lá. Não vou negociar o meu chamado. Não vou negociar a minha unção. Não vou negociar meu ministério com este mundo de ilusão. Fizeram de tudo pra eu parar. Disseram que eu estou ultrapassado. A cada dia Deus tem me renovado. Tenho convicção do meu chamado. Glória a Deus. Eu decidi não me contaminar. Eu decidi com o mundo não se conformar. Fui escolhido para ser adorador. Aleluia. Louvar e bendizer o nome do Senhor. Meu compromisso é o céu, é o céu, é o céu. Meu compromisso é o céu, é o céu, é o céu. Meu compromisso é o céu. Meu compromisso nada vai me separar de ti, Senhor. Nem a tristeza, nem a angústia, nem a dor, nem a dor. Nada vai me separar de ti, Senhor. Enquanto eu viver o teu nome para sempre exaltar. Oh, glória.
sigo o Senhor inteiramente dependente. De ti eu sou, de ti eu sou. Recebido pra mim é um grande prazer. Por essa paz, a razão do meu viver. Tu me deste o perdão, também a salvação. Devo a ti gratidão, só gratidão com teu Espírito. Tu me selaste com fogo santo, me batizaste. Oh, oh, nada, nada vai me separar de ti, Senhor. Nem a tristeza, nem a angústia, nem a dor, nem a dor. Nada, nada vai me separar de ti, Senhor. Enquanto eu viver o teu nome para sempre exaltar. De coração, eu devo a ti louvor e gratidão. De coração, eu devo a ti louvor e gratidão. Glória a Deus. A palavra do Senhor nessa noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos da live na carta de 2ª Epístola de Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, que nos diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, a carta a Timóteo, onde ele estava em prisões, mas mesmo estando em prisões, ele estava preocupado com a situação de Timóteo frente à igreja, frente ao ministério, onde a palavra de Deus diz que ele escreve a Timóteo para que ele fosse forte na fé, para que ele continuasse sendo um fiel soldado, um fiel soldado em Jesus Cristo. E que ele continuasse sendo zeloso do cumprimento dos seus deveres como dirigente, como à frente da igreja, com fidelidade. E é interessante que mesmo o apóstolo Paulo estando preso, ele estava lá escrevendo a Timóteo. E eu quero estar falando nessa noite sobre esse conselho que Paulo está dando, apóstolo Paulo, a Timóteo, que Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas tem nos dado espírito de poder, de amor e de moderação. E como é bom nós falarmos um pouco da palavra de Deus para que vocês entendam, e eu sempre gosto muito de descrever a história para que quem não conhece a palavra do Senhor venha entender o que está acontecendo no contexto, onde em Atos, no capítulo 9, este Paulo que estamos falando, este apóstolo Paulo, ele se chamava Saulo. E a Bíblia diz que ele respirava contra ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E ele estava com determinação de perseguir o povo de Deus, com determinação de perseguir os discípulos. A Bíblia fala que Saulo respirava ameaças. Só que o olho de Deus estava sobre ele, sobre Saulo. E a palavra de Deus diz que ele teve um encontro com o Senhor e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E a palavra de Deus diz que ele tem um encontro com o Senhor, onde o Ananias, discípulo chamado Ananias, recebe uma ordem, para ir
visitar, para ir aonde estava Saulo. Ele até teve receio, porque ele perseguia o povo de Deus, né? Mas o Senhor disse, vai, porque para mim, a palavra de Deus diz que importa ele sofrer pelo meu nome. Então, o apóstolo Paulo já estava aqui comissionado, separado para sofrer pela causa de Cristo. E ele vai lá, a palavra de Deus diz que ele foi, e ele, no momento, ele já recebeu ali a cura, já recebeu o batismo, já teve a transformação. A palavra de Deus diz que de Saulo ele foi transformado num apóstolo Paulo, aonde aqui ele está escrevendo a carta ao Timóteo. Então, nós vemos que essa foi a introdução da história para que você conheça o que está acontecendo aqui em Timóteo. Que lá em Atos, ele perseguia a igreja, era chamado de Saulo, era nascido Saulo de Tarso, da Sicília, e também criado aos pés de Gamaliel, né? E aqui, na carta ao Timóteo, ele está falando com Timóteo. Ele está chamando a Timóteo a uma responsabilidade. Ele está chamando a Timóteo a dizer que Timóteo não tivesse o espírito, não tivesse o espírito de temor, mas que ele tivesse poder, amor e moderação. E eu quero estar falando nessa noite sobre esse espírito de poder, esse espírito de amor e esse espírito de moderação. Nós vemos que o medo, ele neutraliza na vida, se nós deixarmos, ele neutraliza o seu presente e ele mata o seu futuro. Bom, e nós estamos hoje vivendo dias que... Seja bem-vinda, Sandra Fernandes, seja bem-vindo Luiz de Oliveira. Hoje em dia, nós estamos vivendo tempos tão difíceis na Terra que, se nós não tivermos percebendo, não tivermos atento o que a palavra de Deus nos diz, o medo ou o temor pode querer tomar conta do que Deus tem na minha vida e na sua, porque o medo é o oposto da fé. O medo, ele vai neutralizar o seu presente e vai matar o seu futuro. Bom, nós vemos que o apóstolo Paulo estava, nesse momento, preocupado com Timóteo, com o jovem Timóteo, jovem pastor, e dar conselhos para ele, para que ele continuasse firme na fé. E nós vemos que quando ele fala desse espírito que nós recebemos, porque ele está falando aqui, boa noite, Nilda de Lima, seja bem-vinda. Esse espírito de poder que nós recebemos, a carta de Efésios fala muito bem sobre ele, eu quero estar falando. Esse espírito de poder, agora, esse espírito que está aqui, se vocês observarem na Bíblia, é com E maiúsculo. Isso quer dizer que é o seu espírito, o seu homem interior. Deus está chamando hoje eu e você para estarmos atentos ao que a palavra de Deus diz. E o espírito de poder, a palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, aonde nos diz: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, aqui também, as edições paulinas, né? Roberto e Márcia Godoy, sejam bem-vindas, que Deus abençoe. As edições paulinas, onde essa carta que também, né, o apóstolo Paulo está nos falando aqui, que sede fortalecidos na força do poder do Senhor, na força do seu poder. Lembra que Timóteo, Deus, ele está falando a Timóteo, o espírito de poder.
E aqui ele está falando aos Efésios, fortalecidos na força do poder do Senhor. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do inferno, do diabo. Isso quer dizer, quando a palavra diz que eu e você temos que revestir desta armadura. E a armadura é essa? É uma armadura que eu e você temos que nos revestir e tomar posse, tomar essa armadura. Por isso que a Bíblia diz revestir. Outra tradução diz tomai. E aí, como é que eu posso me revestir dessa armadura de Deus? Porque ela foi entregue para nós. Ela foi dada. E aí você temos que estar revestidos. Você sabia que no mundo espiritual, que é real, ele não está te vendo conforme você está vestido agora, nesse momento? Estou aqui com essa blusa cor clara. Não, ele não me vê assim. No mundo espiritual, ele está me vendo como eu estou revestida. Como eu estou com a armadura do Senhor. Como eu estou com as vestes espirituais. E a palavra de Deus é bem clara sobre isso. Apocalipse diz, olha, eis que veio como ladrão. Guarda o que tens, guarda as tuas vestes, para que eu não venha e seja achado nu e veja a tua vergonha. O Senhor vem como ladrão, a hora que ninguém espera. Isso quer dizer que nós, no mundo espiritual, temos que estar vestidos com as vestes espirituais. E aqui estamos falando dessa armadura do Senhor, armadura de Deus. E a palavra de Deus diz que quando eu e você estamos neste mundo espiritual, eles estão nos vendo como nós estamos. Porque a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue. A minha luta não é contra pessoas. A minha luta é contra as hostes espiritual do mal, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a Bíblia diz, tomai a armadura de Deus. Tomai, é você tomar posse. Sueli Valcácio, seja bem-vinda nesta live, que Deus abençoe. Possais resistir no dia mau. Aí eu quero falar um pouco sobre esse dia mau. Estamos vivendo esse dia, não é verdade? Estamos vivendo dias na face da terra, dias que muitas pessoas estão sendo pegas de surpresas. Está acontecendo porque não está sendo avisadas, porque está faltando algo. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus é Deus que revela. O oculto profundo pertence a ele, mas a Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem a seus filhos. Tudo que acontece aos cristãos são revelados. E muitos cristãos hoje estão sendo perto de surpresas porque não conhecem a palavra, porque precisa prosseguir conhecer o Senhor. E o que acontece quando você não conhece a palavra do Senhor? Quando você não prossegue em conhecer qualquer notícia, qualquer assunto, qualquer coisa que é fora da palavra, aí vem gerar medo, porque alguma coisa vai acontecer tal dia. Está marcado e começa o pavor. Mas com aquele que está firmado em Cristo, a Bíblia diz que ele não teme rumor de mal notícias. Aquele que está na presença do Altíssimo não teme rumor de mal notícias. Então, isso quer dizer que quando vem o dia mau, nós resistimos. Resistimos como? Com a armadura de Deus. Depois de ter vencido tudo, permanece inabalável. Então, começa aqui. Estás firmes, cingindo com a verdade. Eu e você, irmãos, temos que andar na verdade. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Seja a tua palavra sim, sim e não, não. E aí já começa. A primeira é cingir da verdade. Estás cingido, cinto da verdade. Tem que andar comigo, na minha armadura. Vestindo-se com a couraça da justiça. A couraça da justiça tem que estar andando comigo. A palavra diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Quão formosos são os pés daquele que pregam a palavra de Deus. Tempo precioso esse de pregar a palavra. Embaraçando com o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do inferno. E
tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu estou falando agora desse primeiro item que é aqui, do primeiro fato, que é o poder, o Espírito que o Senhor nos deu de poder. E nós conseguimos ter esse Espírito de poder revestido, vestido da armadura de Deus. E estando exercendo isso aqui, o cinto da verdade, o escudo da fé, a couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho da paz. E aí, na sua mão, a espada do Espírito. E a espada do Espírito, irmão, é uma arma que você está da defesa, porque você está falando, e você também pode, a arma que você vai falar, porque você vai dizer. E quando você é atacado pela sorte espiritual do mal, você precisa conhecer a palavra para falar, para dizer que o que está com você é maior do que tudo. Por isso que quando Satanás se apresentou ao Senhor e ele estava numa separação, em propósito, em jejum, e a Bíblia diz que ele aparece com a palavra, e o Senhor disse, está escrito não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sair da sua boca, não viverá o homem somente do que comer o pão, como ele disse, se você prostrar me adorar, tudo será teu. Aí ele disse, não, só teu Deus adorarás. Então, nós vemos que eu preciso conhecer a palavra, porque foi com a palavra que o Senhor combateu a Satanás. E quando o teu inimigo, nosso inimigo, vier, você precisa conhecer a palavra. Porque o que ele quer é neutralizar o seu presente, neutralizar a sua fé. Então, apóstolo Paulo aqui, quando ele termina de estar falando aqui sobre as armaduras, sobre a espada do Espírito, ele diz assim, que no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Ele estava aqui preso, na situação de prisão, e disse que eu seja ousado no falar, como cumpre em fazê-lo. Aí, o que me chama a atenção aqui é que o apóstolo Paulo estava falando que quando ele se reveste do poder do Senhor, ele é ousado no falar. Irmãos, e o ousado no falar é intrepidez no espírito, é ousadia no nome de Jesus. É você abrir a sua boca, eu abrir a minha boca, e o Espírito Santo está falando, e o Senhor também está confirmando, e a palavra se cumprindo, porque o apóstolo Paulo está falando que no abrir em Cristo, ele seja ousado no falar, como cumpre fazê-lo. O Espírito que o Senhor está falando nessa noite, que apóstolo Paulo está falando a Timóteo, que nós não recebemos o espírito de medo, de covardia, mas recebemos o espírito de poder, o espírito de poder para poder lutar contra as hostes espirituais do mal. E nós vemos que o primeiro tópico diz é o espírito de poder. Ele vai produzir na minha vida esse espírito de ousadia. Quando a palavra de Deus também fala lá na carta de Timóteo, e ele diz o segundo, que diz o espírito de amor. E isso, irmãos, é fundamental para a minha vida e para a sua. O espírito de amor. Eu e você precisamos ter o fruto do Espírito. O amor, a palavra de Deus diz que há uma grande diferença, irmãos, hoje, e isso precisa ficar bem claro, de dons e fruto. Há uma grande diferença. Eu preciso exercer o fruto do Espírito na minha vida. Eu preciso exercer o fruto do Espírito em todas as áreas da minha vida. Aí a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Pai do Senhor, pastora Eliana Alencar, que Deus abençoe. Então, quando
apóstolo Paulo está falando a Timóteo que o espírito de amor, o espírito de poder e de amor. E na carta de Coríntios ele está falando sobre um caminho mais excelente. O caminho mais excelente, irmãos, que nós precisamos ter. Porque muitos estão muito preocupados com os dons. E lá em Mateus vai dizer que muitos se preocuparam tanto com os dons e vão dizer: Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu falei em línguas, em teu nome eu fiz tanta coisa. E o Senhor vai dizer assim: não vos conheço. E existe uma grande diferença de fruto para dom. E a Bíblia diz: pelo fruto o conhecereis. E o apóstolo Paulo está falando aqui para nós nessa noite, que ele diz assim: eu passo a mostrar para você um caminho mais excelente. Porque ainda que eu fale a língua dos homens, como estes lá em Mateus, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu falei a língua dos anjos. Seria como um bronze ou como um símbolo que retine. Se eu não tiver amor, ainda que eu tenha o dom de profetizar, em teu nome eu profetizei, falei em línguas, mas o Senhor vai dizer a estas pessoas: não vos conheço. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que mesmo que eu tenha tamanha fé de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Qual é a característica do amor? A Bíblia diz que o amor é paciente. O amor é benigno. Amanda dos Santos, Deus te abençoe, seja bem-vinda. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. O amor não se ensoberbece. Ele não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Nós vemos, irmãos, que o amor, ele tem umas características que eu e você temos que observar. Porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus, os olhos do Senhor estão nos observando. E quando a palavra de Deus, ela fala que quando eu e você, nós temos que estar vivenciando o fruto do Espírito na minha vida, na nossa vida. Então, quando o apóstolo Paulo está falando desse amor aqui, ele está falando que eu e você temos que vivenciar isso. O amor é paciente, o amor é benigno. Irmãos, nós temos que procurar a cada dia vivenciar a palavra do Senhor. O amor não busca seus próprios interesses. Os nossos interesses têm sido os interesses da causa de Deus, do reino de Deus. Os nossos interesses têm sido nossos só. Temos vivido só a nossa mesmice de vida. O que é que você e eu estamos fazendo no tempo que Deus determinou para você e para mim na terra? Porque a palavra de Deus diz que o amor tudo suporta. E às vezes por muito menos coisas não queremos suportar. Por causa do Evangelho, por causa da causa de Cristo. Assim como o apóstolo Paulo suportou. O apóstolo Paulo, no final de tudo, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que o Senhor espera de mim e de você, assim como ele falou a Timóteo, diz que o Senhor nos deu o espírito de amor. E esse fruto tem que estar em nossas vidas. Temos que produzir fruto perante o Senhor, perante as vidas, perante as pessoas que nos cercam. Elas estão nos observando. E nós temos que permanecer nele. A Bíblia diz que permanecer, ainda diz lá na carta de João, diz assim: olha, que deis fruto e permaneça. Temos que permanecer no fruto também. É isso que o Senhor requer de mim e de você.
para que ele, no tudo que você pedir, o Pai vai conceder. E muitas das vezes, certas situações não conseguimos ou não alcançamos, porque eu não atentei para o que a palavra de Deus diz. Eu preciso observar o que a palavra me fala. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E muitos hoje não querem. Querem um evangelho fácil. Aliás, não querem nem estar debaixo de autoridade. Acham que são donos de si mesmos. Acham que podem tudo. Não querem estar frequentando uma igreja que tem palavra. Procure igreja que tem palavra. Procure igreja que vivencia a palavra de Deus. Procura a igreja onde a porta é estreita que vai te levar para o céu. Porque larga é o caminho que leva para o inferno, para a perdição, e muitos vão por ele. Cuidado com o evangelho, faça o que pode tudo. Quando a palavra de Deus fala que o Senhor nos deu um espírito de amor, não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de poder, de ousadia, de intrepidez, um espírito de amor. Para quê? Para você poder combater esse momento difícil que está passando. Por que tanta gente está desesperada? Por que tantas pessoas precisam de remédio para dormir? Não tem paz. Acontece um momento difícil e se desespera. Porque não tem raiz. E você precisa ter raiz. Você precisa ter raiz. Quando a Bíblia diz em Jeremias 17, que feliz é o homem que põe a sua confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque quando vem o calor e não receia, a folha dele está verde. Quando tiver o calor na minha vida e na sua, como é que você vai produzir o fruto? O que vai acontecer com você? A sua folha tem que estar verde. Tem que produzir fruto no momento de calor. É isso que Deus espera de mim e de você. Mas se eu não conheço a palavra, se eu não estou investindo na armadura de Deus, se eu não me submeto à palavra, se eu não me submeto a estar na igreja e aprendendo com o meu pastor, como é que eu posso vencer a guerra e as batalhas se nem eu quero fazer isso? E aí, como é que você vai vencer você e sua casa? Querem um evangelho fácil? E eu digo para você que a porta é estreita. Não alargou e nem vai alargar. Larga é o caminho que leva para a perdição. E muitos estão indo por ele. Enganados. Enganados. E quando a palavra de Deus está falando espírito de amor. Espírito de moderação. O que é moderação? A palavra de Deus nos diz, lá na carta de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 5, nos diz assim. Vamos ler o 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. E a moderação é um comportamento de equilíbrio nas ações perante as pessoas. Deus espera de mim, de você, esse comportamento de moderação. Primeiro, nós vemos que o apóstolo Paulo falando a Timóteo de poder, de amor, de moderação, que algumas traduções quer dizer equidade. O Senhor espera de mim e de você esse espírito de moderação. O que é isso? É mediante as situações, mediante as circunstâncias que são mentirosas, porque elas são. As circunstâncias são mentirosas, mas a palavra de Deus é verdadeira. E quando diz assim, olha, você precisa ter equilíbrio nas ações perante as pessoas. E o que ele espera de mim e de você? Maturidade espiritual.
Maturidade. Não é tempo mais, como o apóstolo Paulo chega lá na carta de Coríntios e diz: eu tive que dar leite a você porque vocês ainda são crianças. Deus quer uma igreja, irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, que cresçam espiritualmente, que tenham maturidade espiritual, que não venha ser menino, que não venha com as lutas que estão aí, que surgem, seja em qual área, eu venha ter o posicionamento firme diante de Deus, porque eu sei naquele em quem tenho crido. E a minha fé está firmada nele. Quando a palavra de Deus diz assim, comportamento equilibrado perante essas pessoas, aí eu vou começar pelo mundo espiritual. Porque ele está te observando 24 horas. A palavra de Deus diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E aí o que quer dizer? Nem eu posso mostrar o meu semblante frouxo, porque eu estou sendo observado. No mundo espiritual, eles estão observando. E a única pessoa que nesse momento que você tem que entrar em oração e falar com Deus, e chorar, é na presença daquele que pode mudar a sua história. Põe a tua boca no pó. Talvez assim haja esperança. Ele pode mudar a tua história. Então esse comportamento que aqui está falando, do espírito de moderação, esse comportamento perante esse mundo espiritual, declarando a palavra. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que a palavra final vem do meu Deus na minha vida. Aquele que era, que é, o que há de vir, o que pode fazer, o que pode mudar a minha história, ele pode. Eu não, mas ele pode. E perante as pessoas. E vai ter momento que você vai estar passando por uma situação e que as pessoas vão ficar olhando para você e vão dizer assim: como é que agora ele ou ela vai se comportar diante disso? Como é que este mundo espiritual estão assim observando? Vamos ver agora qual vai ser a atitude dele ou dela. A Bíblia diz que nós fomos colocados numa arena. E nessa arena está lá eu e você. Fomos colocados como espetáculos. Eu e você estamos sendo observados. Observados. E eles estão olhando qual vai ser a minha atitude perante as situações. A carta em Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as rodas espirituais. Então você está na arena e eles estão te observando. Qual vai ser a sua posição? Medo? Você vai deixar que o medo neutralize você? Pare você? Pare de orar? Pare de ler a palavra? Pare de estar com o Senhor? Pare de declarar a palavra dentro da sua casa? Pare de dizer que na sua casa quem reina é Jesus Cristo? Pare de ir à sua igreja, porque a Bíblia diz que muitos têm deixado de congregar, como é costume de muitos. Em Hebreus está escrito. Que não seja isso o costume. Mas muitos têm feito isso, deixado de congregar. Uma febre, uma doença espiritual, que muitos estão dentro da casa sem pastor. E ainda vem dizer que o marido é o pastor. Ainda vem dizer que ele é o pastor da casa. Errado, completamente fora da Bíblia. Ou vem dizer que é o sacerdote da casa. Fora da Bíblia, fora da palavra. Conhecer e prosseguir conhecer o Senhor. É por isso que muitos estão indo por um caminho errado, porque não conhecem a palavra e estão sendo engodados pelo espírito de engano. Nós fomos feitos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita. Sumo sacerdote é Jesus Cristo. Sacerdote é Jesus Cristo.
E é por isso que muitos, por não conhecer a palavra, estão sendo engodados e enganados pelo inferno. E aí? Esperava essa pandemia? Não, com certeza você não foi avisado. Mas quem tem ligação com o Senhor não é pego de surpresa. Está descansando nele. Porque ele está no controle de tudo. E aí, quando essa apóstolo Paulo está falando sobre espírito de moderação, ele espera que Timóteo, jovem Timóteo, viva isto, mesmo ele estando em prisão. Ele se preocupava com a igreja, com a frente da igreja que Timóteo estava, porque os dias de apóstolo Paulo estavam se terminando. E ele disse: Timóteo, continua firme, continua perseverante, continua lutando contra os falsos, porque o que acontecia aqui no momento, no contexto histórico, é que havia os falsos, né? É o falso que começa a querer colocar situações que não existem, que está fora da Bíblia. E se eu e você não conhecer a palavra, eu vou começar a acreditar nas coisas. E eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, conhecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e espírito, junto e medulas, e discerne o propósito e o interesse do coração. Eu preciso conhecer a palavra do Senhor, para que não venha ser enganado, como muitos estão indo pelo erro, pelo engano. Isso que o apóstolo Paulo estava falando a Timóteo, ao jovem Timóteo. Quando a palavra de Deus, ela é nosso alicerce, nossa bússola, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ela é a nossa alicerce. Prossegue em conhecer o Senhor. E eu quero nessa noite fazer um convite para você. Convite para que você que não aceitou Jesus Cristo, você que ouviu essa palavra, mas você não tem certeza da sua salvação. Você não está num posicionamento com o Senhor. Está em cima do muro, achando que terá outras oportunidades. E você não sabe o seu dia de amanhã. Se você vai acordar vivo, não sabe. E eu estou te fazendo agora esse convite. Para que, se você quisesse Jesus Cristo, que eu acabei de pregar quando o apóstolo Paulo, Saulo, teve um encontro com ele, e ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou o Senhor Jesus Cristo. Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegue. E ele teve a vida mudada. Mudou o caráter, mudou o nome, e ele sofreu pelo Evangelho de Cristo. Ele cumpriu o chamado. E quando ele fala que está em prisões aqui, ele fala que a prisão dele era prisão física. Ele estava preso nitidamente por causa da perseguição que havia contra ele. Mas também em passagem disse: eu prisioneiro de Cristo. Sabe por quê? Porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Quando eu e você fazemos a vontade do Senhor, nós não fazemos a nossa. Nós fazemos a vontade dele. Eu estou ministrando nessa live pela vontade dele. É ele que me comissiona para estar pregando a palavra. É ele que nos leva a fazer a obra do Senhor. E só nós temos que obedecer. É o chamado, é o propósito de Deus na nossa vida se cumprindo, porque assim ele quer. Então, quando o apóstolo Paulo diz: eu sou prisioneiro do Senhor, porque ele estava cumprindo o propósito dele. Eu estou cumprindo o meu propósito. E você? Se você veio a este mundo, Deus permitiu que você nascesse, é para você cumprir o seu propósito. Eu estou falando com você que ainda não aceitou Jesus Cristo. Tem essa oportunidade de ter um encontro com ele. Aceite ele como seu Salvador. Nesse momento, eu vou te dar a oportunidade de você escrever o que você quiser aí, se você escrever seu nome. Se você quiser acender um coraçãozinho aí vermelho aí que tem aí, só uma vez, tá? Uma vez só, para que a gente saiba. Nós temos pessoas que estão aí comigo e vão estar contando.
Eu quero agora, nesse momento, você tem oportunidade, acenda esse coração e diz assim: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu estou cansado. Eu quero que o Senhor entre na minha casa, na minha vida, na minha família e faça diferença. Porque a Bíblia diz, se confessares com a tua boca, né, que tu és o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo tu e a tua casa. Então, quando você fizer isso, o Senhor entra na sua vida, na sua casa e faz uma grande diferença. Nesse momento você tem essa oportunidade de aceitá-lo como Salvador, para que Ele venha fazer essa mudança na sua vida. Amém? Eu quero também, nesse momento, estar orando por você. Você que está nessa live. Você que pode ter aí escrito, pedido oração. Seja o que for. Eu quero estar nesse momento orando por você. Se você quiser, no momento, escreve agora o seu pedido, o que você quer. Porque eu confio nesse Senhor, nesse Jesus Cristo, que pode tudo. Ele pode, é a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eu creio que o Senhor pode entrar dentro da sua casa, pode curar a sua família, pode curar qualquer pessoa que estiver passando por um problema de enfermidade, pode resolver problemas emocionais, problemas financeiros. Ele pode fazer tudo que você, infinitamente mais daquilo que pensou e imaginamos, Ele pode fazer. Então, nesse momento, se você quiser escrever, fazer um pedido de oração, eu quero, nesse momento, estar orando por você. Quero também deixar um aviso. Nós estaremos, daqui a pouco, às 10 horas da noite, aqui nos Estados Unidos, e 11 horas no Brasil, participando, ministrando na live, né, do nosso pastor-presidente, pastor Carlos Alencar, a live de oração Shalom, onde eu tenho ministrado a palavra do Senhor desde outubro, onde o Senhor tem nos levado a pregar a palavra. E então hoje, né, eu estou todas as quinta-feiras pregando nessa live a partir das 10 da noite aqui nos Estados Unidos e 11 horas no Brasil, o live de oração Shalom. Amanhã, o meu amado esposo estará ministrando nesta live, Sal da Terra, no horário aqui de 7 da noite e 8 horas no Brasil. Amém? Então, nós vamos agora fazer esta oração e vamos estar apresentando ao Senhor cada participante nesta noite, né? Cada vida que está aqui nesse momento participando. Soberano Deus, nós entramos agora diante da Tua presença, te agradecendo, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. Aprove a Ti, Senhor, nós estarmos neste tempo pregando a Tua palavra. Senhor, eu quero agora declarar que esta palavra que foi, Senhor, ministrada, venha cair em boa terra. Nas vidas, nos corações que ouviram, que venha cair em boa terra e venha produzir o fruto, Senhor. Pai, o fruto na vida dessas pessoas. Pai, nós declaramos que nada será roubado, Senhor, na vida dessas pessoas. Visita, Senhor, cada vida neste momento. Visita cada mente, cada coração. Fortalecendo na força do poder do Senhor. Dando saúde espiritual. Dando saúde física. Entra nos lares, Senhor, representados em cada vida, Senhor. Nós declaramos uma palavra de bênção, uma palavra de vitória na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um. Foi uma bênção estar com vocês nessa noite e que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Que a bênção do Senhor que enriquece, que não acrescenta dores, venha sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. A paz do Senhor.